Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou fazer a resenha desse livro aqui, 9 de novembro, da Colleen Hoover, que vai estar contando a história do Ben e da Fallon, que se conhecem no dia 9 de novembro. Mas só que no dia seguinte a Fallon tá indo se mudar pra Nova York, então eles não podem dar aquela continuidade de conhecer um ao outro, então eles combinam que todo dia 9 de novembro eles vão se encontrar durante 5 anos. Antes de dar minha opinião, eu quero esclarecer duas coisas pra vocês. A primeira é que esse livro vai ter spoiler, não tem como eu falar desse livro, dar minha opinião sem que tenha spoiler. Então, estão avisados. A segunda coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que eu amo a Colleen Hoover. Eu leio praticamente tudo que ela escreve e se eu não li ainda é porque eu tô procrastinando ou algum outro motivo, mas não é porque eu não queira ler. Eu amo os livros dela, eu li vários. Eu lembro que eu comecei com o primeiro lá em Métrica e eu não parei mais. Então, gente, eu gosto muito dos livros dela. E eu sei que não é todo mundo que vai ter o mesmo gosto que eu. Na verdade, a Colleen Hoover, ou ela agrada muito, ou ela desagrada muito. Tem uma opinião bem dividida sobre os livros dela, então eu tô ciente disso. Vamos lá, o enredo. Eu gostei muito do plot, né, do tema do livro. Que é esses personagens que eles vão se encontrar ao longo dos anos e vão desenvolvendo essa relação. Me lembrou um pouco Um Dia, mas inclusive eles falam isso no livro, fazem referência e falam que não é a mesma coisa. Me lembrou um pouco, acho que é inevitável lembrar, tanto é que eles mencionam isso no livro, mas não é realmente a mesma coisa e nem é a mesma história. A gente vai ter ali o Ben, ele é um escritor, né, na faculdade, e temos a Fallon, que é uma ex-atriz mirim, que por causa de um acidente houve um incêndio na casa dela, né, enquanto ela tava dormindo. E ela queimou uma parte grande do corpo dela, né, e com isso a carreira dela meio que não foi mais pra frente. Eu fui lendo o livro e fui gostando, na verdade, eu gosto muito da escrita da Colleen Hoover, é sempre muito envolvente, e eu sempre sei mais ou menos o que esperar dos livros dela. Tem sempre um personagem com um passado triste, sombrio, e pra ser sincera, eu me atraio muito por esse tipo de leitura. Eu gosto muito. Eu acho que isso dá uma profundidade, deixa os personagens mais tridimensionais, sabe? Até certa parte do livro eu tava gostando. Assim, os personagens, o romance deles, não foi uma coisa que me atraiu exatamente, que eu fiquei, nossa, meu Deus, eu tô gostando muito, como aconteceu com outros livros dela, que teve personagens que eu gostei muito. O meu livro favorito dela, inclusive, é Talvez Um Dia. E eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens, da personalidade dos personagens daquele livro. E esse daqui, eu achei assim, não foi ruim, mas não foi bom, sabe? Foi tipo mais ou menos. Mas como a escrita dela sempre me prendeu muito, eu não vi nenhum problema em continuar, eu não tava com problema nenhum. Até que a gente vai chegando ali pelo meio do livro e fica estranho. Fica estranho. A gente acompanha eles por 5 anos e acontecem realmente coisas assim, fora da curva, né? E acontece coisas sérias nesse meio tempo, inclusive. E o Ben, ele se mostra aquele personagem meio merda. Meio merda, acho que eu não tenho uma outra definição pra isso. É realmente muito frustrante a posição que a Colleen Hoover põe a gente. E daí, meio que não melhora. Meio que não melhora. O passado da Fallon, a gente já começa com o passado da Fallon. A gente já sabe o que aconteceu, quais são as frustrações dela, quais são os traumas dela. E o Ben a gente não sabe muito de cara. A gente vai descobrindo que a mãe dele faleceu, que ela se matou e tudo mais. E a gente descobre que o plot basicamente foi o seguinte: que a mãe do Ben se matou, né? E que ele não quis saber o motivo. Ela deixou uma carta e ele não leu. Ele simplesmente não leu, não correu atrás, enfim. E assim, o que ocorre depois é uma sequência de coisas idiotas, entendeu? Assim, no personagem, na mente do personagem Ben. A gente vai acompanhando aquilo e você fica assim, meu Deus do céu. Também no decorrer do livro, o Ben vai escrevendo um livro sobre eles, né? E ele não deixa a Fallon ler o livro. Ele disse que era só pra ler quando ficar pronto. E aí que a Fallon chega a um determinado ponto na história, que ela acha o manuscrito e decide abrir pra ler inocentemente. Pá, o Ben não deixa, mas eu vou dar uma olhadinha aqui, escondido. E aí, né, que a coisa toda desanda completamente a história, né? A gente vai descobrir ali que o Ben, ele é o responsável pelo incêndio na casa da Fallon. Ele é responsável por todas as cicatrizes que ela tem, por ela ter perdido a carreira que ela amava. E ela culpou, meio que culpou há anos o pai dela. E foi o Ben. Foi o Ben. Ele não fez de propósito, ele não tava com a intenção de tacar fogo na casa de alguém. Ele queria tacar fogo no carro do pai dela. Porque, na mente maluca do Ben, ele achou que a mãe dele tinha se matado por causa do pai da Fallon, que eles tinham um caso.
Mas, na verdade, a mulher se matou que ela tava com uma doença terminal. E nos Estados Unidos é muito caro. Não sei se vocês sabem, mas lá não tem sistema público de saúde. Lá tudo é pago. E, às vezes, você tem que pagar uma quantidade absurda que não tem como você pagar. E como ela tinha uma doença terminal, ela não ia se curar e não ia conseguir pagar. Então ela ia morrer e deixar essas dívidas pros filhos. Então ela preferiu tirar a própria vida do que eles não tivessem uma casa, que eles não tivessem onde ficar. Mas só que o Ben, ele não leu a carta que a mãe dele deixou. Ele simplesmente agiu por impulso. Achou onde o cara morava, tacou fogo no carro do cara, que ocasionou no incêndio da casa. E a partir desse momento, quando ele descobriu que a Fallon estava dentro da casa, ele começou a acompanhar essa menina. Ele começou a descobrir tudo sobre ela, querer saber onde ela tá e tudo. E ele meio que por anos ficou perseguindo ela. E nesse dia que eles se encontraram, no dia 9 de novembro, ele tava lá seguindo ela. E, mano, a Fallon fica transtornadíssima, ela fica abalada, ela fica... Quem é você, sabe? E ela tá certa, ela tá com toda a razão. O problema é que, de repente, o Ben, ela não leu tudo, então o Ben, ele tenta dar um manuscrito pra ela ler tudo, pra ela saber o que aconteceu com ele. E ela não quer ler. E ele deixa na porta da casa dela, a mãe dela tá lá com ela. Ele deixa na porta do apartamento dela essas escrituras e a mãe dela lê. E a mãe dela fica tipo, filha, lê isso. Lê isso. Você vai entender o que aconteceu com o Ben. Se eu fosse você, eu dava uma oportunidade pra ele. Sério, não importa o que estivesse escrito naquele livro. É uma situação que não tem como. Não tem como. Ela podia ter morrido naquele dia. Ela passou por uma dor imensurável. Mano, eu não faço ideia de como seja, mas você consegue imaginar do que é ser queimada viva? Perder a sua carreira. Perder a sua autoestima. E não é só sobre a carreira, é sobre a pessoa. O quanto isso abala o psicológico, o emocional, a autoestima, tudo. Ele mudou a vida dela pra sempre. Um acidente ou não. Então nada que tivesse naquele livro ia justificar, gente. Nada. Pra mim, é uma afronta que a Colleen Hoover teve a pachorra de colocar o cara que acabou com a vida dela, podia ter matado ela, causou o incêndio que queimou ela viva, pra ser o par romântico dela, o casal. Tipo, nossa, isso daria uma ótima história. Não, cara, isso... Mano, é sério, isso tipo, é inconcebível. É uma ideia, assim, que... muito ruim. Pra mim, não tem como coexistir uma pessoa que te fez tanto mal e você conseguir... E você terminar com ela, do jeito que ela meio que normaliza essa situação, sabe? Tipo, ai, mas coitado do Ben, ele teve um passado muito triste. Gata, é assim... É esse o problema, porque a partir do momento que a mãe dela lê o livro, ela fica, você tem que ver o que o Ben passou. Aí ela lê o livro e ela fica, meu Deus, o Ben passou por isso. E eu, mano, ele tacou fogo em você viva. Gente, não me importa, eu não quero saber se foi um acidente, não importa. Ele fez as ações e as ações tiveram consequências. As pessoas, elas fazem as coisas e as coisas têm consequências. Então, foi um acidente, tá, mas isso não descarta o fato do que isso causou na vida de alguém, do impacto que isso foi na vida da Fallon. Eles terminam juntos, gente, eles terminam juntos, sem falar no que o Ben fez antes. Assim, o Ben é um personagem muito ruim. A Fallon não é tanto. A Fallon, eu até gostei da Fallon, mas assim, o fato dela ter perdoado o Ben, o fato dela ter passado por cima... Eu sei que a autora quis passar que o que ela viveu antes, tudo que ela passou antes, estava no passado. É uma coisa que ela curou dentro dela. Ela conseguiu seguir em frente. Mas, gente, eu juro por Deus, eu não consigo me ver numa situação em que eu sofro um acidente desse, passo por um tratamento ultra mega doloroso, fico com a minha autoestima derrubada, culpo meu pai por anos, perco uma carreira que eu amava, uma coisa que eu gostava de fazer, e tenho que me redescobrir, me reinventar, porque o que ela foi fazer em Nova York como atriz na Broadway, que ela queria seguir, podia dar certo como podia não ter dado. E ela podia não ter encontrado a felicidade que ela tinha na carreira que ela quis seguir. Ela não era mais atriz de televisão, ela era atriz de teatro. E nisso ela se encontra, né, como professora, ela descobre que ela gosta de ensinar, mas podia não ter acontecido. E isso foi uma opção alternativa para ela continuar o sonho que ela não conseguiu ter por causa do que aconteceu com ela. Então, assim, eu não consigo, gente. Eu, por exemplo, no lugar da Fallon, sentir pena do Ben. Solidarizar por ele o suficiente, pelo menos, pra eu ficar com ele.
Uma terapia teria resolvido o problema desse livro inteiro. Infelizmente, esse foi o pior livro que eu li da Colleen Hoover. O problema é a história. É a história. Não, eu não vou chegar aqui pra você e falar, nossa, eu achei tudo muito mal escrito. Eu não achei, sabe? Eu não achei. Eu gosto da escrita da Colleen. Então, assim, eu gosto do jeito que ela conduz as histórias dela. Mas o tema, o romance, a relação central nesse livro tá em cima de um desastre. A dor do Ben não justifica a dor da Fallon, sabe? E teve gente que eu vi em comentários, às vezes, que as pessoas falavam, ah, mas foi por acidente. Mas eu já disse isso antes e vou repetir, gente. Toda ação tem consequência. Ele resolveu tomar ação de tacar fogo no bem de alguém, entendeu? No carro de alguém. Por mais dor que ele tivesse sentido, por mais que a situação dele tenha sido triste, não justifica, não explica. Acho que seria um final muito mais digno do livro se cada um tivesse ido para uma direção. No momento que a mãe dela fala para ela ler, que ela vai entender, eu falei assim, não, cara, aqui tem que ter um negócio assim absurdo, uma explicação, porque pra desfazer o que ele fez, e não tem, gente, não tem. Ele tava sofrendo, e isso, pelo visto, pra autora era o suficiente pra que a Fallon perdoasse ele. E no fundo esse livro passa aquela mensagem de que o amor supera tudo, mas só que tem um limite pra tudo. Então ele ultrapassou todos os limites ali com a Fallon. Ele passou por cima dela em vários momentos, em várias situações, em vários contextos diferentes. Se relacionando com ela, sem se relacionar com ela, porque ele seguia ela, via onde ela tava, o que ela tava fazendo. Então, assim, ele ultrapassou todos os limites. E o amor não é sobre isso, gente. Bom, como eu já disse antes, eu sou fã dos livros da Colleen Hoover, mas esse simplesmente foi total fora da curva pra mim. Tem gente que gosta, eu já vi gente falando que ama esse livro. Você vai no Scooby e tem várias resenhas de gente que simplesmente adorou esse livro. Eu achei ele muito sem noção. Então ele não ganhou meu coração. Essa foi a minha opinião sincera sobre o livro. E agora eu quero saber de vocês, se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram ou não, deixa aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo livro. Tchau!